hoje Gustavo Reis está via Skype. O que está acontecendo, Gustavo Reis? Você nos deixou, Gustavo, mal acostumados. Como assim, Gustavo? Que abandono é esse? Vocês estão definitivamente mal acostumados, né? Porque a exceção virou regra agora. Claro, obviamente. Precisamos Tudo bem? ter o calor. Mais nada. Não, toda semana aqui no estúdio, daqui a pouco some, volta pro Skype, como assim? Eu quero dizer que eu não subi o povo hoje porque eu sofri um impacto emocional muito forte quando eu vi que @Carol Anchieta. Aproveita que é um privilégio, hein, Gustavo Reis? Não se qualquer um, não. Esse foi o momento definitivo. Esse foi o momento que eu parei. Eu disse: eu não estou impossível de dirigir. Subi o morro. É impossível. É completamente impossível hoje. Então a culpa foi minha no fim, né? A culpa foi minha, tudo bem, não tem problema. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado pela deferência. Muito obrigado pelo enorme prestígio de estar contigo entre os meus seguidores. Eu vou pedir para a Lígia, para o Lúcio, quem tiver aí atrás, para virar a câmera para vocês, porque eu não estou vendo vocês, eu estou vendo um retorno de vídeo aqui no meu... Isso! Agora sim! Muito melhor! Está nos enxergando? Ah, muito bem. Nico hoje nos acompanha aqui. O maior fã gaúcho de Jorge Versilo. Vocês não sabiam disso. O Quiroga deu uma gargalhada. Foi. O Subrancato entregou que tu gosta muito de Jorge Versilo. Muito bem. Isso aí, Gustavo Reis. Muito bom. Do que falamos hoje, Gustavo? Vamos falar hoje, aqui nesse meio tempo, só o teu retorno, que não deu tempo de eu ativar antes da gente começar. E eu gosto de ver aqui o que está indo para o ar, só para garantir que está tudo sob controle, que não temos surpresas. Mas já estou ativando o óculos vivo aqui né, no meu celular. Deve ter. Eu não sei vocês, mas eu sou conhecido familiarmente, e isso talvez tenha traços de herança genética, por ser uma pessoa muito distraída. Eu não sei se vocês sofrem, compartilham comigo desse mal. Muito. E, na verdade, eu descobri um artigo aqui para conversar com vocês a respeito hoje, que foi muito revelador e eu vou usar como munição nas minhas reuniões familiares daqui para frente. Gustavo, deixa eu te interromper. A verdade é que eu não sou distraído, eu sou simplesmente uma pessoa hiperconcentrada. Posso te interromper um pouquinho, Gustavo? Eu só vou pedir para minha equipe botar o retorno do Gustavo aqui no meu ponto, por favor, para eu poder escutá-lo melhor. Muito obrigada. Pode continuar, Gustavo. Obrigada. Agora eu estou me vendo aqui, vendo vocês no meu retorno também. Estou vendo que está todo mundo. Muito obrigada. Melhorou o retorno aí para vocês? Está ótimo, perfeito. Ótimo. Esse time aqui, ó, de Octo. Técnica assim me atendendo. Muito bom. Pode ir lá. Então, como eu ia dizendo para vocês, eu sou conhecido por ser um sujeito muito distraído e por ser muito difícil de quebrar os momentos de foco que eu tenho, por exemplo, quando eu estou diante do computador fazendo alguma coisa. E os meus alunos, inclusive, cobram isso muito. Eles conversam comigo e dizem assim, tá, agora não adianta conversar com o Gustavo, porque agora ele está fora. Agora não adianta falar porque ele está focado no computador. E, inclusive, isso é o que o lado Freitas da minha família, Freitas é o meu nome do meio, diria se tratar da patetice tradicional dos Freitas. Eles chamam de patetice isso internamente, inclusive. Não chama isso de distração. Pois não é que eu encontrei hoje um estudo que mostra que não é patetice, não é patetice. A ciência explica o que está por trás desses momentos de distração. Não somos patetas, Nico, viu? Eu estou salvo agora. Eu não estou ouvindo vocês, gente. Eu estou vendo conversando entre si. Isso. Agora, continua, Gustavo. Cara, fica tranquilo. Isso vai salvar a minha vida. Entende? Essa pesquisa. Vai ser o meu álibi agora. Eu podia dizer assim, não, tem déficit de atenção, esse tipo de coisa. Mas agora existe uma pesquisa provada. Nicolas, não é déficit de atenção. Vamos parar com esse papo que tudo que existe no universo é déficit de atenção. Não adianta, que não é nem que as pessoas têm toque, que as pessoas são hiperativas. Não é. É mais simples do que isso. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Pesquisadores de uma universidade na Suécia chamada de Linköping, eu nunca tinha ouvido falar dessa universidade, mas a pesquisa parece tá bem conceituada, digamos assim, nos canais em que ela foi divulgada, identificaram que o nosso cérebro reduz a nossa audição. Olha que maluquice, quando nós estamos ocupados com algo que use muito a nossa visão. Ou seja, não é simplesmente especulação ou traço de personalidade.
De fato, o nosso potencial auditivo diminui quando nós estamos concentrados em uma atividade altamente visual. E, inclusive, é capaz o nosso cérebro de bloquear a interferência de ruídos, e a pesquisa parece ter sido muito bem feita nesse nível. Eles usaram uma amostra relativamente pequena de 32 estudantes, mas deram tarefas visuais para esses estudantes trabalharem. Alguns deles em ambientes quietos, em ambientes silenciosos, e outros deles em ambientes barulhentos. E aí fizeram, dentro daquele lance maluco de neurociência, que a gente já descobriu, já discutiu algumas vezes aqui, fizeram imagens do cérebro, imagens da atividade cerebral, e puderam perceber que à medida em que essas atividades visuais iam sendo acompanhadas por ruídos cada vez mais intensos, o nosso cérebro gradativamente ia diminuindo a atividade cerebral nas regiões responsáveis pela audição. E, curiosamente, isso é até interessante, porque isso talvez seja o maior traço que as pessoas atribuem a alguém que elas declaram um pateta, como eu, por exemplo, cansei de ouvir a minha vida inteira, Gustavo está pateteando, Gustavo é um pateta, Gustavo não presta atenção quando a gente conversa com eles. O que eles disseram essencialmente foi que uma alta carga cognitiva na forma de uma tarefa visual, olha que maluquice, abala ou afeta a resposta do cérebro a sons, não só no córtex cerebral, que é a região responsável pela audição, mas também em partes do cérebro que lidam com emoções. E vocês vejam como é interessante, e vocês certamente vão lembrar de situações em que vocês ou foram os patetas ou foram os que tentavam interagir com os patetas. Quando a gente conta uma história maravilhosa e a pessoa está na frente do computador focada, e aí lá pelas tantas, a história termina e tem aquele momento climático em que a gente quer que a pessoa tenha uma resposta emocional e a pessoa olha pra gente e diz, aham, que legal, e continua trabalhando como se nada tivesse acontecido. Esse estudo, meu amigo Nicolas, foi libertador. A próxima vez que as pessoas reclamarem quando eu tiver uma atitude como essa, eu vou dizer, gente, não sou eu, é o meu córtex cerebral que está desativado e são as regiões do meu cérebro emocionalmente que são responsáveis pelas respostas emocionais que estão temporariamente desativadas graças à minha concentração. E aí eu vou ter um argumento melhor para dizer o que eu sempre disse nessas circunstâncias. Quer falar comigo, quer que eu preste atenção, me cutuca. Me cutuca, faça eu olhar para você. Aquela mãozinha querida. Isso, é tão simples. A gente tá falando aquela mãozinha assim, fulano, amigo, né? Dá uma atenção, isso é legal. E agora tem ainda uma utilidade muito prática, não é só atenção ao amigo. Ajuda os patetas, como os patetas, não, eu tenho decorado o que ele falou, meu córtex cerebral e tudo. Não, tem decorado, são 15 segundos que eu vou só falar assim, ó, olhar e falar e voltar. Tá resolvido. Tá resolvido. E Gustavo, o estudo, ele ele desenvolve, assim, de como lidar com isso ou não? Ele só apresenta os dados, enfim? Não, até onde eu vi aqui, não. Eles só fazem essa observação, apontando, inclusive, para o fato de que isso é uma pesquisa básica, ou seja, a amostra é pequena, são estudantes de uma mesma universidade. A gente sabe que esses resultados na ciência, eles não podem ser generalizados. A gente não pode afirmar nesse momento que está diante de uma verdade científica. Mas o chefe, o líder do grupo de pesquisadores, faz questão de frisar que essa é uma pesquisa básica sobre como o cérebro trabalha e que os resultados podem sugerir muitos caminhos futuros possíveis de trabalho, né? E esse conhecimento, inclusive, que foi adquirido, pode ser importante, inclusive, para o design de aparelhos auditivos, de pessoas que estão perdendo a audição, e aí vocês imaginem, um problema se sobrepõe ao outro, né? Se a pessoa está perdendo a audição e ela trabalha, por exemplo, com desenvolvimento de software, meu Deus, não vai demorar 15 dias para, enfim, os amigos todos estarem dizendo, aquele ali está surdo, não adianta mais conversar com ele, quando na verdade não é, quando na verdade é simplesmente, né, o acúmulo dos efeitos de duas situações, a perda auditiva propriamente dita e também essa resposta do cérebro que acaba inibindo as regiões responsáveis pela audição, né? Outra possibilidade que eles destacam é que a pesquisa pode formar a base para trabalho, vendo como influências de pessoas, a influência
como o fato, como as perdas auditivas, estou fazendo uma tradução livre aqui, como problemas auditivos que as pessoas eventualmente já tenham podem impactar na maneira como elas resolvem situações visuais. Ou seja, fazendo o caminho de volta, se é que vocês me entendem. Claro. Até que ponto alguém pode ver nisso, pode testemunhar um impacto na sua habilidade de dirigir, por exemplo. E que, aliás, é uma coisa que eles frisam. Mais uma vez fica evidenciado pela ciência. Não dirija e fale ao telefone ao mesmo tempo. Isso sem falar, é claro, em quem dirige e manda mensagens de texto, porque daí está tentando realizar 2 tarefas visuais ao mesmo tempo. O que é pior ainda. Mas só falar. O telefone, falar normalmente, viva voz e tudo mais, já é algo que vai desencadear, muito provavelmente, uma tentativa de separação de tarefas. E os pesquisadores apontam isso aí também. Eles dizem que só um dos nossos 5 sentidos de cada vez pode ser utilizado em pico de performance. É engraçado isso porque, por exemplo, um dos motivos que eu achava que essa desatenção acontecia porque algumas pessoas têm uma característica mais visual de cognição e algumas são mais auditivas, assim. Mas, na verdade, isso talvez seja um pouco mito, né? Seja só uma circunstância, né? De tu estar focado em um dos sentidos, na verdade. Né? E tem uma outra coisa interessante que a educação frisa muito durante o período escolar, que tem um pouco a ver com isso, que é importante dar atenção às condições auditivas das crianças, porque, às vezes, o aluno distraído, o aluno que não está entendendo, o aluno que não presta atenção na aula, ou que se distrai muito rápido, né? É o aluno que não está escutando bem. Ou não está enxergando bem. Então, é interessante cuidar esses 2 sentidos para o aluno na sala de aula desde muito pequeno, porque é muito comum, até porque criança, me lembro que teve uma médica que falou uma vez aqui em Octo de que a criança, como brinca muito, corre muito, cai muito, às vezes o ouvido até pode ficar prejudicado, a criança não sentir, né? A criança grita, ouve música alta, enfim. E isso pode estar, daí desencadeia uma distração e que fica tratado como distração a vida toda. E é um problema que poderia ser resolvido com um tratamento, um aparelho auditivo, de maneira bem mais simples do que a pessoa ficar a vida inteira estigmatizada de pateta. Sim. Pois é, e aí vocês vejam, a gente tem duas... Vou separar essa minha intervenção em 2 partes. Primeiro falando do que o Nicolas falou, que é muito adequado, mas a pesquisa na psicologia mais recente, contemporânea, Nicolas, está meio que evitando esse caminho das inteligências assim, emocionais segmentadas, sabe? Da pessoa que é sinestésica, a pessoa que é auditiva, a pessoa que é ultrapassado já, né? Visual e tudo mais. Perdão, não estou te ouvindo. Isso é meio ultrapassado já, né? Isso um pouco caiu por terra, né? Essa teoria de cognições específicas, né? Isso, porque na verdade todos nós temos uma combinação e aquilo que a gente não apresenta como potencial num primeiro momento pode ser treinado e remediado e as pessoas podem, enfim, né, alcançar um patamar um pouco mais homogêneo, digamos assim, na reunião daquilo que se subentendia pelas colunas ou pelos compartimentos da inteligência. E com relação a isso, Carol, a questão das crianças, eu acho que é fundamental, né, porque hoje em dia as coisas são muito simples de serem resolvidas por intermédio de medicação. Então a gente acaba tendo diagnósticos prematuros de crianças que são hiperativas, ou que têm déficit de atenção, ou que têm toque, ou que têm isso, ou que têm aquilo, quando na verdade a criança de repente tem uma questão auditiva, tem alguma questão visual, né? E tomara que essa pesquisa aponte novos caminhos, porque uma das diferenças que a gente sempre percebe, isso eu digo quando eu estou reunido com os meus queridos colegas de Anchieta quarentões, a gente diz assim, no nosso tempo não tinha nada disso, hoje toma Rivotril, hoje toma não sei o quê, hoje toma isso, no nosso tempo tinha que parar e esperar passar, se estava angustiado, e de fato é verdade, né? Porque se sabia muito pouco a respeito disso, hoje em dia se sabe muito mais, mas às vezes eu tenho a impressão de que, especialmente no contexto educacional, a gente escolhe os caminhos mais curtos, os caminhos de diagnóstico e os caminhos, enfim, de leitura das situações mais simples. Né? Gustavo, vou aproveitar que tu está conversando com a gente para pegar uma opinião tua, pensando um pouco nessa questão da distração. Hoje a gente recebeu aqui, a gente gravou uma entrevista com o secretário de Educação, que vai ao ar logo mais, no Fogo Cruzado, sobre o resultado do IDEB. Que foi, hoje, né, Lúcio Brancato?
Foi corrigido, você não estava enganada, vai entrar no ar logo mais. Eu gravei com ele um pouco mais cedo. Que o Rio Grande do Sul ficou com o pior resultado no ensino médio, principalmente, desde 2005, desde que o IDEB começou, né? E uma das questões que ainda é recorrente é justamente o desinteresse na escola. Daqui a pouco esse desinteresse, além de todos os problemas da educação que nós sabemos, pode ter esse quesito que nós falamos, né? Se o professor que já tem dificuldade de receber, já tem uma carreira difícil, ainda vai ter que ficar atento a essas questões que podem ser de saúde do aluno, é muito complicado, né? Então eu queria saber de ti, Gustavo, como professor, né, que lida todo dia na sala de aula, como é que tu lida com a distração dos teus alunos, né? Como é que tu faz, como é que tu trabalha para envolvê-los em sala de aula? Porque, claro, tu já está com alunos que já estão pensando na carreira, né? Já estão pensando no Enem, universidade, mas são alunos que vieram de bagagens da escola muito diferentes. E certamente tu recebe alunos com déficit, principalmente da matemática, que é a pior matéria, que foi o que resultou na nota ruim do IDEB para o Rio Grande do Sul, principalmente a matemática. O próprio secretário reconheceu. Então, por favor, como é que tu acha que a gente pode mudar isso dentro da matemática? Bueno, vamos por partes. Por partes. Quanto tempo eu tenho? É rápido, vamos lá, aqui é rápido. Não, pode, ó, Lúcio Brancato liberou, vai, pode ir. Então, eu vou sugestão para vocês, a gente pode eventualmente fazer um quadro, estou sugerindo isso aqui ao vivo, assim, para deixar vocês uma saia justa, depois vocês pensam, tá? Mas uma coisa que pode ser legal de fazer é justamente eu trazer até vocês uma palestra, para a gente transmitir ao vivo, para a gente discorrer com mais cuidado a respeito desses temas. Porque são temas que me interessam muito especificamente, sabe? Claro. O tema, por exemplo, de que nós estamos vivendo uma revolução contemporânea na educação e ela se chama Revolução do Saco Cheio. Ninguém mais aguenta ter aula da mesma forma como as pessoas tinham aula no final do século XIX, no início do século XX, para ser gentil, porque a escola, na verdade, tem mais tempo do que isso. E o que a gente vive hoje, Carol, Nicolas, se vocês pararem para pensar, é uma situação muito cruel para o professor. E isso não é querer defender a minha classe. É uma situação cruel mesmo, porque até bem pouco tempo atrás os alunos não tinham alternativa. E hoje eles têm. Eles têm uma alternativa viva, disponível no YouTube 24 horas por dia, para virtualmente tudo o que eles quiserem estudar. Então, o que acontece? A gente está vendo, testemunhando ao longo do tempo, o intervalo médio de atenção, o intervalo médio em que as pessoas prestam atenção a virtualmente qualquer atividade que envolva um nível de concentração acima da média, e assistir a uma aula é uma dessas atividades, esse intervalo de atenção vem diminuindo ao longo do tempo. A psicologia mostra isso. Já foi de 35 minutos, caiu para 20 minutos. Hoje em dia, a última pesquisa que eu li, se eu não me engano, era um tempo entre 10 e 15 minutos. Que era o tempo médio em que as pessoas conseguiam prestar atenção sem se distrair, sem ter nenhum momento de desconexão com aquilo que estava sendo trabalhado, em média, né? Claro, considerando populações e amostras bem grandes, né, para a realização desses estudos. Então, se a gente leva isso em consideração, a gente também tem que levar em consideração que a avaliação do aluno a respeito da qualidade daquela aula que ele está testemunhando também vai ter o seu tempo diminuído. E normalmente, quando se diminui o tempo para avaliar, a gente acaba não tendo recursos, não tendo estímulos, instrumentos suficientes para fazer uma avaliação justa, para fazer uma avaliação que, de fato, permita que a gente, em um escrutínio muito rápido, tenha a real percepção de até onde aquele professor que está trabalhando com a gente pode chegar e de até que ponto, consequentemente, ele pode nos ajudar. Como essa avaliação ela é feita de uma maneira hoje muito instantânea, o que acaba acontecendo é que as pessoas optam pelo caminho mais simples. E, de novo, olha o caminho mais simples voltando. Esse professor não me encantou nos primeiros 5 minutos. Eu vou chegar em casa, vou procurar no YouTube uma aula melhor do que essa. E, muito provavelmente, eles vão encontrar. E eu não estou falando, enfim, da aula do professor X, do professor Y ou do professor Z. A verdade é que quem procurar conteúdo na internet hoje com cuidado e levar em consideração, inclusive, as indicações e as recomendações da sua própria rede de amigos, muito provavelmente vai encontrar respaldo para aprender virtualmente qualquer coisa. Vocês vejam como isso empodera os usuários da internet de maneira universal de um lado, mas, ao mesmo tempo, puxa o tapete do professor. Porque o professor ele já está num contexto, se vocês pararem para pensar, de uma escola que não muda praticamente nada em termos da sua estrutura física desde meados do século XVIII.
desde a Revolução Industrial, vamos até um pouco, né? Levar um pouco mais para trás essa história. Classes alinhadas, perfiladas, os alunos separados fisicamente uns dos outros, o professor num estrado, numa posição elevada, que é para reforçar o seu símbolo de autoridade. A gente vive isso. E do outro lado, a gente tem uma situação totalmente caótica e complexa, representada por essa estrutura que conecta nós todos diretamente uns aos outros, por intermédio desse contexto virtual. E a gente tem uma dissonância muito grande se a gente for parar para pensar no que acontece no nosso dia a dia, por intermédio das nossas conexões, versus aquilo que a gente testemunha em aula e, diga-se de passagem, sendo obrigado a estar naquele ambiente durante boa parte do nosso dia. Não raro 6, às vezes até 8 horas. Então, sendo bem honesto com vocês, os resultados não me surpreendem. E se a gente continuar seguindo esse caminho, os resultados vão piorar. Eles não vão melhorar por intermédio de intervenções isoladas. Eles só vão melhorar quando a gente tiver uma escola verdadeiramente alinhada com o contexto social em que essa escola se insere e que mudou tremendamente, dramaticamente nos últimos 20 anos. Não sei se eu respondi, divaguei um pouco, mas você sabe se é a janela de ouro. Respondeu ótimo, até pode ser uma outra ideia para a gente, semana que vem, a gente continuar conversando, porque esse resultado do IDEB certamente ainda vai render aí muita coisa. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, Gustavo. Muito obrigada, viu, pela tua participação mais uma vez, como sempre, maravilhosa, informativa. Muito obrigado, Gustavo. Prazer todo meu, Nicolas. Carol, toma nota. Tu é boa de anotações, eu sei, toma nota. Vamos fazer essa palestra em octo, isso aí, já acho que ia ser muito legal. Vai ser ótimo, vamos sim. Tá anotado. Obrigada, Gustavo. Até semana que vem.